né, da cidade de Barcelos, né, da pesca esportiva, entendeu? Muito bom. Falar de pesca esportiva é muito gratificante. Eu estive, uma oportunidade que estive de estar em Barcelos há 2 semanas atrás, através do Turismo Movimento, que é uma ação conjunta entre Amazonas Tour e Sebrae, e conheci aquela cidade tão maravilhosa, conheci os operadores turísticos, conheci os atrativos turísticos, e também percebi que Barcelos não é só pesca esportiva, né, Vadilson? Tem muito ecoturismo, turismo de natureza, e a gente vai explanar um pouco mais sobre essas duas áreas em Barcelos. Mas você está trabalhando com turismo há quanto tempo, meu amigo? Olha, eu sou um grande entusiasta do turismo, né? Então, tive essa experiência, né, de ser secretário no período de 2013 e 2016. Período de 2018 eu fui assessor também de turismo dentro da estrutura do município. E hoje eu estou na mesma linha, né, mas só que pelo Estado. Então, sempre trabalhando ali na estrutura administrativa, né, na administração pública. Então, minha experiência é nessa parte técnica, né, mas eu vivo o turismo porque eu estou ali numa cidade turística que é Barcelos, né? Perfeitamente. E a sua empresa, meu amigo, você está há quanto tempo nesse mercado? Estávamos batendo um papo aqui nos bastidores, conhecendo um pouco mais de toda a estrutura que é montada para o período o alto período que Barcelos recebe na área de pesca esportiva. Já acontece quanto tempo? Já existe há quanto tempo, na verdade, a NEI Turismo e Aventura? Roger, a NEI Pesca, né, desde 2014, né, tá com 10 anos, né, precisa aprender muito ainda, mas a gente viu a necessidade, né, de implementar no turismo em Barcelos, né. Então, a NEI Pesca chegou, foi para somar, né, com as comunidades, com o Ribeirinho, né, e com o município também. Vadilson, a gente falando sobre cultura, tanto lá em Barcelos, quando estávamos na Ação Turismo Movimento, e também aqui nos bastidores, o Vadilson, ele apresentou muito bem algumas agremiações, as duas agremiações que tem em Barcelos. A gente teve uma participação lá muito gratificante, né, de conhecer um pouco mais da cultura. Hoje você é um especialista aí na história, né, dessa parte cultural de Barcelos. Fala um pouco mais das agremiações, até porque o homem aqui é apresentador de uma das agremiações, além de ser ex-secretário de turismo de lá, bem atuante na área do turismo em Barcelos, no município. E aí fala um pouco mais das agremiações, qual é o período, na verdade, da festa que é apresentado. E assim, eu vi, é algo belíssimo, é algo fantástico e que realmente precisa cada vez mais ser promovido dentro do nosso estado. Primeiramente que a ideia do festival, né, que iniciou em 1994, teve como intuito aí evidenciar a pesca do peixe ornamental, né, e principalmente homenagear esse caboclo pescador, que é o piabeiro, né, ele que sai ali nos lagos, no rio, nos igarapés em busca desses ornamentais. Então nós temos as espécies mais exportadas, que é o acaradisco e o cardinal. Diante disso foi criada uma festa, onde foi criadas as duas agremiações, né, que disputam dentro do Piabódromo, que é o nosso aquário negro, é o lugar onde ocorre ali as apresentações, né? Então o cardinal com as cores azul e vermelho, e o acaradisco preto e amarelo. Então aí tem dança, tem coreografias. A nossa apresentação ela é muito dinâmica, né, com alas, com coreografias, com temáticas muito bem elaboradas. Então muito canto, muita dança, onde os jurados vão dar, né, o julgamento final, né? Então a agremiação que melhor se apresentar sai ali como campeã, né? A disputa é muito acirrada. Na época do festival, essa rivalidade ela fica mais aguçada. Aflora, né? Aflora, né? Então é assim, mas está no sangue, né? Como eu falei lá, já é uma coisa que já é o sentimento de pertencimento do barcelense, né? Já tem o sentimento de pertencimento o festival realmente tem uma agenda que é o último final de semana de janeiro também, que é uma data que é irreversível, né? Vários gestores já tentaram mudar, mas está no sangue do barcelense, realmente ele se impõe em relação a essa data, né? Então o festival realmente é a nossa maior referência cultural. Podemos dizer que é a maior expressão cultural que nós temos dentro do município. E para quem não conhece o nome, o termo, de onde vem a acaradisco, reflete aos peixes, né, ornamentais que é de Barcelos. Sim, são as duas. Existem várias espécies de peixe ornamental, né, mas as que são as mais exportadas são o acaradisco e o cardinal. O acaradisco, os utensílios, né, os apetrechos que são usados são a lanterna, que ele é pescado à noite, o acaradisco, né, a lanterna e o pulsar.
Já o cardinal é pescar durante o dia, né? Usa-se a canoa e o rapché. Então, esses são os utensílios. Né? Os peixes são bem pequenininhos, eu vi. No caso, o cardinal ele é bem pequeno, né? Ele anda em cardume, né? E o acaradisco é bem um pouco maior. Então, o período que você falou é o período de janeiro, né? O final de janeiro que acontece as apresentações. O último final de semana de janeiro. São quantos dias de apresentação? É só uma noite de apresentação, né? O festival são 3 dias, né? É aquela programação. A gente respira o festival o ano todo, porque já tem toda uma preparação, as pessoas já começam a chegar, né? As pessoas que moram, os residentes que moram aqui em Manaus já começam a chegar para os ensaios, a cidade já começa a enfervecer, né? Tem as programações. Então, na quinta nós já temos a festa do visitante, na sexta já começam os shows, né, que existem lá, e no sábado as apresentações, e no domingo tem uma apuração e um show para finalizar o espetáculo. Maravilha. A cultura do nosso estado ela é muito atuante quando se fala nessa parte dos municípios, né? O nosso estado do Amazonas é composto por 62 municípios e a gente consegue visualizar o quão grande, viajando para outros estados, né? Eu sempre levanto essa bandeira do turismo no Amazonas e a gente sai para feiras nacionais e internacionais para apresentar a cultura, o turismo, a gastronomia aqui no estado do Amazonas, através da agência que eu represento, e a gente vê o quanto as pessoas, Valdir e Sinei, eles querem vir conhecer o nosso estado, querem presenciar essas festividades dentro dos municípios que a gente tem aqui. E é bom, aqui no programa a gente sempre levanta essa pauta, traz essa pauta de poder realmente explorar positivamente, é claro, a cultura local. E quando eu estive em Barcelos a primeira vez, como eu falei há 2 semanas atrás, eu fiquei impressionado que realmente a cultura é enraizada. Se fala muito do Amazonas em Parintins, fala muito do Amazonas, a festa do Guaraná, que é em Maués, a segunda maior festa, falando de estrutura do estado do Amazonas, mas em Barcelos tem sim uma festa cultural fantástica. O Vadilson deu aí uma excelente explanação sobre o que acontece nesse período. Mas Barcelos é conhecido como a capital internacional da pesca esportiva, não é isso, Ney? O Ney já trabalha há tanto tempo lá, e aí estava falando aqui nos bastidores que recebe muito cliente. O período de pesca vai de que mês a que mês, Ney? Barcelos é um dos maiores lugares, né, de pesca do mundo, né? E todo pescador esportivo sonha em Barcelos, né? Pegar seu troféu, que é o tucunaré, né? E o período de pesca a gente geralmente começa mês de setembro, né? E vai até março, né? Depende muito também do nível da água, né? Mas esse período aí é que a gente trabalha, né? Esse período de março, né? Porque assim, tem alguns municípios, outros lugares que trabalham em temporadas de setembro até dezembro, né? E aí Barcelos se estende mais devido à subida e à descida do rio? Isso, positivo, né? Depende muito do nível da água, como eu falei, né? Para pescar o tucunaré. Porque quando enche muito, né? Cria os gapós, né? E o tucunaré se afugenta, não tem como pegar ele, né? Então, como o Ney falou muito bem aqui, que o troféu é o tucunaré, para você que acompanha o nosso programa, que acompanhou o programa na semana passada com a secretária, e agora falando tecnicamente aqui com um operador que está ali na linha de frente das operações, se falando de pesca esportiva, com a experiência que o Ney tem, é importante frisar que é um turismo, mas é um esporte a pesca esportiva. Quem é o maior emissor, né? Ou seja, quem é o maior cliente, lógico, falando da sua empresa, se falando a nível nacional e internacional, que envia turista é o americano, porque o americano, de certa forma, internacional, é o público que mais busca, é o cliente que mais busca a pesca esportiva aqui no estado do Amazonas. É isso mesmo? O americano ele procura muito, ele é o maior emissor de cliente para turismo e pesca esportiva? Geralmente, né, os americanos, né, eles procuram muito, mas a gente tem a pesca esportiva, ela aumentou muito, né? O brasileiro, a procura, né, desse esporte, porque realmente é fascinação, né? Você pega um tucunaré de 12 quilos, 10 quilos, né? Não existe outro lugar do mundo a não ser no nosso Rio Negro, entendeu? Então, assim, tá tendo grande procura, né? Brasileiro esses também. 12 quilos equivale, assim, mais ou menos quantos centímetros é um tucunaré? 85, 88 centímetros, né? Qual foi o maior catalogado lá que você já trabalha nesse tempo? Qual o maior? Hoje o recorde é 92 centímetros, 92 né? centímetros. Tucunaré. Que foi pescado, Entendeu? que maravilha. Brasileiro, né? E aí, com certeza, as pessoas que já vêm acompanhando o programa desde a semana passada, a gente botou imagens aqui do que é o tucunaré, um peixe regional conhecido mundialmente, né? É o troféu, como o Ney falou, dos pescadores que vêm. E assim, é uma área, a pesca esportiva procurado internacionalmente, Barcelos é referência nisso,
e a gente entende que o quanto isso beneficia na questão da economia do município local, não é isso, Ney, Vadilson, que já foi secretário, sabe que realmente nesse período de pesca esportiva tem uma demanda muito grande para o município, né, através dos operadores turísticos lá, nessa captação de turista de forma internacional. Já acontece esse período de pesca há quanto tempo lá em Barcelos, Vadilson? Olha, mais ou menos 2010, né? 2009, 2010. Que foi o boom, que na verdade deu projeção, assim, né? A gente, na parte técnica do turismo, a gente entende que o turismo, ele antevém o planejamento, né? Então, você planeja para o turismo acontecer, né? Assim como em Barcelos, como em outros lugares, né, privilégio de Barcelos, o turismo de pesca esportiva aconteceu pela intuição, né? Alguém teve a ideia lá, né? Eu já tinha a visão empreendedora de ver que o tucunaré era um atrativo, né? Fez um pacote, levou e deu certo, né? E acabou que deu certo e outras operações vieram. Então, assim, a Barcelos já está com mais ou menos, já tem toda essa experiência. A gente, no turismo também, a gente fala em relação a potencial turístico e produto turístico, né? Hoje, a gente já pode dizer que a pesca esportiva ela se configura como um produto turístico, né? Porque a partir do momento que você já tem o acesso, né? Você tem os equipamentos de infraestrutura, né, básica e os equipamentos de infraestrutura turística já pode configurar como um produto. Então, em relação à pesca esportiva, já podemos falar que já temos um produto efetivamente, né? E outros segmentos nós temos em potencial para diversificar a oferta, né? Que nós temos o turismo de sol e praia, o turismo de aventura, né? O próprio ecoturismo, que nós temos a pesca esportiva como o ponto de referência. Mas para diversificar a oferta, você pode explorar esses outros segmentos que podem ser trabalhados também, que é um grande potencial. Inclusive, o mês de janeiro, né, mesmo que intuitivamente, a gente já trabalha esses três segmentos. Porque em janeiro nós temos um festival, nós temos as praias e nós temos a pesca esportiva. Então, intuitivamente, a gente trabalha a pesca esportiva efetivamente como produto e os outros dois segmentos de forma intuitiva ali. Que bacana, porque assim, o Amazonas tem as mais lindas praias, se falando de norte, né, no período de seca. Para você que ainda não teve a oportunidade de visitar o nosso estado, assim, fica o convite de forma assim bem clara, e uma simples pesquisa no Google, né, coloca Barcelos, coloca praias no Amazonas, você vai ver o quanto de potencial e quantas praias lindas, potencial não, já é uma realidade, mas quantas de praias lindas nós temos aqui no Amazonas, e Barcelos não é diferente. E como o Vadilson falou, acontece os três setores ao mesmo tempo, se falando de ecoturismo, né? Pesca esportiva, sol e praia, e ecoturismo, turismo de aventura. O Ney, ele trabalha, a empresa dele, além de pesca esportiva, também é uma empresa que trabalha com ecoturismo, né? Turismo de aventura. E nesse período que você não está trabalhando com pesca esportiva, Ney, acontece alguns pacotes, a gente estava falando aqui sobre a Serra do Aracá, isso. Sim. E aí, logicamente, outros locais que Barcelos tem a oferecer. E tem a maior cachoeira, a maior queda d'água, na verdade, do Brasil. Fala um pouco mais desse turismo de aventura que está sendo desenvolvido ainda no município. Roger, a gente tem uma associação, né, por nome AMAP, né? Essa associação a gente dos empreendedores de Barcelos, né? Então, AMAP significa Associação Mariuá de Pesca Esportiva e Ecoturismo, né? Então, a gente tem esse projeto, né, para a gente implantar o turismo ecológico nas comunidades, com ribeirinhos, né? Porque seria também muito bom, né, chegar a política pública dessa forma para o ribeirinho, né, para as comunidades. E o Aracá, né, quando eu falo do Aracá, eu fico, sabe, em êxtase. Em êxtase. É inexplicável falar do Aracá, né? O Aracá está entre os 10 rios mais lindos do mundo. Perfeito. Né? É praia, como você falou, né? E lá também é o berçário dos maiores tucunaré, açu, né? E a pesca esportiva, né, é no período, como eu falei, de mês de setembro, né, a março. E a gente queria implementar o turismo ecológico, né, na baixa temporada, para justamente estar movimentando, entendeu? A Serra do Aracá, eu estava vendo fotos, né, e a gente teve a oportunidade de colocar também os vídeos aqui no programa anterior. Ele tem o maior
me corrija se eu estiver errado, é furo ou caverna? Caverna, né? E aí a gente vendo fotos aéreas, aliás, vídeos aéreos também, você vê como tá dentro do Amazonas, tá próximo daqui da capital, em Manaus, e você vê que precisa ser mais divulgado, logicamente, dentro das normativas de segurança, do meio ambiente. Você estava falando sobre isso, trabalhando também pela parte da ADESAN. E é importante frisar que é um turismo sustentável, né? É ecoturismo, a vivência, isso vem sendo tendência no mundo. Quando se fala de pesca esportiva, eu vou pedir para o Ney explicar um pouco mais sobre esse esporte, porque o peixe ele vale muito mais vivo do que morto, entendeu? E aí, quando se fala em pesca esportiva, para você que não é familiarizado com o esporte, é feito a pesca, mas é solto o peixe no rio, até porque como foi comentado, né? Então, assim, essa prática desse esporte, Ney, eu sei que tem essa gama de experiência muito grande para as pessoas que não estão familiarizadas, estão acompanhando o programa pela primeira vez e estão ouvindo falar sobre pesca esportiva, mas não sabe como é que funciona, de forma assim detalhada, e não precisa ser tão técnico assim. O pescador, né, o esportista da pesca esportiva, ele procura a sua empresa, né, através de redes sociais. Como é que é esse processo, a operação, desde a saída de Manaus até levar ele para o Rio? Como é que funciona esse processo de pesca esportiva? Sim, a nossa logística já é um pouco difícil, né? Desafiadora aqui na Amazônia. Mas a gente consegue, né, fazer toda essa logística. Geralmente, o pescador esportivo, né, entra pelas redes sociais, né? E o boca a boca, entendeu? Das empresas, né? E aí entra em contato com os operadores, né? E o operador eles faz o translado da logística todo direitinho, tem pacote que é com aéreo, né? Tem pacote sem aéreo. Isso depende muito do grupo, né? Sim. Que vai fechar o pacote. E por Barcelos chega por barco também, né? A gente tem o barco recreio, né? Tem barco expresso, são as formas de chegar até o município de Barcelos, né? Com a porta de entrada de Manaus, positiva, né? O pessoal vem para Manaus, seja aéreo, e daqui vai para Barcelos. Para né? Barcelos. E aí, chegando lá em Barcelos, a tua equipe, né, já recebe? Recebe no aeroporto, né? No caso, se for aéreo, né? Recebe no aeroporto e vamos direto para o barco hotel. O barco hotel cabe quantas pessoas? O barco hotel, eu tenho um que cabe 24 pessoas. Né? São alojamentos para duas pessoas? Isso, tudo em cabine, né? Suíte, né? Para 2 pessoas. Geralmente os pacotes de pesca esportiva variam em quantos dias? Variam, geralmente 7 dias, né? Com 6 dias de pesca. Mas tem alguns clientes que formam, né? 10 dias de pesca, 8 dias. Mas é com 6 dias de pesca. Então você trabalha com um grupo em torno de até 24 pessoas? Por barco, logicamente, porque tem outras embarcações, como você falou, que comporta mais pessoas. E é interessante esse turismo, né? Eu, particularmente, ainda não tive a oportunidade de pescar, não sou um bom pescador, mas desde já, se tiver a oportunidade lá pela Ney, Pesca e Aventura, eu vou fazer essa pesca, aprender, ter essa experiência. É importante porque, assim, é um turismo que movimenta a economia do nosso estado de forma gigantesca, né? A gente já recebeu aqui o presidente da Amazonas Tour, o presidente diretor Gustavo, estávamos falando sobre essa movimentação, né, no período de pesca esportiva, e nós estamos falando de um turismo que realmente alcança um público exclusivo, né, para vir de diversas partes do mundo, para conhecer e praticar esse esporte de pesca esportiva. E assim, é incluso tudo, é isso, né? Incluso alimentação, bebida, petisco, tudo. Sai ali pacote completo. Sai de Barcelos, aí viaja quantas horas para chegar na área que tem os melhores tucunarés? Olha, geralmente a gente viaja em torno de 10 horas, né? 10 horas. De viagem, entendeu? Para encontrar os grandes tucunarés. Os lindos, os maiores que tem aqui, os mais lindos do mundo que se encontram aqui no Amazonas. 10 horas, isso? E as pessoas aí saem da lancha, como é que funciona? Aí geralmente vai pesca em dupla, né? Nos botes com dupla, né? Dois pescadores. 2 pescadores em cada bote. Aí vai o piloteiro, né? Colezinho com a bebida, um tira-gosto, né? E pesca das 7 horas até 11, meio-dia. Aí retorna para o barco hotel, né? E aí almoço, e aí à tarde a mesma coisa. Volta de novo. Durante 6 dias de pesca é isso. Para você ver como é que movimenta, né, Vadilson, esse turismo.
Roger, nada melhor como quem está lá na ponta. Quem está lá na ponta, pra falar exatamente. Esses detalhes. Né? Eu costumo dizer nas minhas visitas que eu faço com os operadores de turismo lá, né? Que a gente conhece a parte técnica, né? Mas nada menos do que ouvir né? Quem trabalha na ponta. Isso é importante. Pegando um gancho aí no que o Ney falou em relação de implementar novos segmentos, né? Uma das nossas problemáticas que nós temos é a sazonalidade. A sazonalidade do turismo. O turismo esportivo ele ocorre durante 6 meses. Então, a gente tenta idealizar uma forma de utilizar essas mesmas estruturas para desenvolver um outro tipo de segmento. A nossa sazonalidade ela é bem específica. Né? Se você pegar um turismo de sol e praia, por exemplo, no Ceará, que é um dos pontos mais, digamos, mais frequentados, né? Lá, a sazonalidade, você tem os atrativos lá, ele continua lá. A praia tem um ano todo. A praia está lá, né? Os quiosques estão lá. Os quiosques estão lá, sim. Então, o que é que os operadores, né? Os que desenvolvem o turismo, eles fazem? Eles mudam o público-alvo, né? Oferecem os pacotes mais baratos e mudam o público-alvo, né? Porque, geralmente, o turismo de sol e praia, ele atinge as famílias que saem de férias, né? Que coincide com as férias escolares dos filhos, então, esse período, né? No nosso turismo, você não vai encontrar o tucunaré lá. Então, não tem nem como você oferecer alternativas de preços menores e para o público-alvo diferente, porque não ocorre. Então, o nosso grande desafio é justamente achar um outro segmento, né? Para que seja alternativa à pesca esportiva. E aí, quando a gente fala na Serra do Aracá, né? Porque justamente por o período justamente que o rio está cheio, né? Você pode usar toda a estrutura da pesca esportiva, perfeito, né? Para idealizar esse segmento. Então, assim, eu vejo que no ecoturismo, né? Justamente no turismo aventura, a Serra do Aracá é a grande alternativa que nós temos, né? Em questão da sazonalidade, né? Para ver se combate essa sazonalidade. A cachoeira, ela fica dentro do parque, dentro da Serra do Aracá? Uma das problemáticas que nós temos em relação à Serra do Aracá, que ela justamente é um parque estadual, né? Ela é uma UC, e ela está sobreposta numa área Yanomami e numa FLONA, que é uma floresta nacional, né? Então, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado já vem trabalhando muito tempo na questão de fazer uma redelimitação, né? E trazer o parque somente para onde está a cachoeira, né? Então, não perderia a preservação, porque o resto da área continuaria numa área indígena. Então, é um processo longo, que a gente não teve como ir em frente, né? Porque necessitou aí de audiências públicas e não tiveram recursos para fazer esse trabalho. Mas, enfim, se nós conseguíssemos, né, fazer essa redelimitação, fazer o plano de manejo, aí depois do manejo, conseguir estruturar, eu acho que é a hora que nós começamos a divulgar a Serra do Aracá, ele vai vir com tudo, realmente com uma grande alternativa em relação à pesca esportiva. Né? Não, e você que está acompanhando aí rapidinho, acesse o Google e coloca Serra do Aracá em Barcelos. Você vai ver que é uma coisa fantástica. É algo que só existe naquele local se falando de natureza, né? E assim, está dentro do Amazonas. Para você que também acompanha o programa, que é aqui do estado do Amazonas, que ainda não conheceu Barcelos ou que só já ouviu falar de Barcelos através da pesca esportiva, você coloca o quanto de turismo, de ecoturismo que tem voltado à aventura, né? Porque a Serra do Aracá foi algo surpreendente. Eu ainda não tinha ouvido falar, eu ainda não tinha visto. E quando eu visitei Barcelos, eu fiquei surpreendido, porque tem a maior queda d'água do Brasil, né? Que aí, logicamente, depois desse turismo desenvolvido, como o Vadilson falou, vai ser algo que o mundo vai querer conhecer. Então, faça esse exercício rapidinho, coloca lá, você vai ver os vídeos que tem, né? E você vai conseguir ter a dimensão do que nós estamos falando em relação a esse turismo maravilhoso. E além do turismo de aventura, né, Ney e Vadilson, tem também o turismo de regiões ribeirinhas, né? A gente teve a oportunidade de conhecer umas comunidades e a gente viu o quanto de potencial turístico tem para ser desenvolvido lá, não é isso? O turismo o próprio ecoturismo, nós temos comunidades, né? Dá para desenvolver trilhas, fazer trilhas interpretativas, então, né? Fazer com que esse turista ele conheça as experiências ali dessas comunidades, né? Então, tem muito a se desenvolver, principalmente ali com as comunidades, né? Que, de uma certa forma, também essas comunidades elas sofrem o impacto da pesca esportiva, né? Então, é necessário que a gente possa desenvolver outras atividades, né? Que inclua, né, ali os ribeirinhos, né, nessa atividade turística. Né? As visitações, como é que está, o Ney? Geralmente, essas grandes operadoras que trabalham diretamente com a pesca esportiva lá em Barcelos, tem algum
turismo que envolve tanto a pesca esportiva como visitação nas comunidades? Pela associação, vocês já começaram a desenvolver isso? Já existe isso? Como acontece, por exemplo, aqui no Iberostar, que logicamente, não trabalha com pesca esportiva, o Cruzeiro da Amazonas, nós temos um cruzeiro aqui no Amazonas, e aí ele visita várias comunidades, né? E ali acaba beneficiando, de certa forma, usufruindo do artesanato, o turismo de visitações nas comunidades indígenas. Se já existe um projeto voltado a isso, quem vai fazer pesca esportiva, logicamente, que é um segmento, mas aí poder conhecer o artesanato, conhecer um pouco da cultura das regiões ribeirinhas, já tem algum projeto voltado a isso? Sim, a nossa associação, né, a MAP, ela tem esse projeto, né, justamente para que a gente possa envolver, né, os ribeirinhos, né, as comunidades no turismo, né, e ganhar, né, o seu dinheirinho, que é o mais importante, né. Sempre eu falo que o dinheiro, quando chega na mesa do trabalhador, ele é bem aceito, né, e já começa a mudar as coisas, né. Eu falo de preservação, né, quando chega o faz-me rir, que a gente fala, né? É um termo as muito coisas utilizado mudam, né? O termo Amazonas. utilizado muda, né? A gente fala muito de turismo, né? Mas o principal, né? A galinha do ovo de ouro, que é o tucunaré, no caso nosso lá, precisa ser preservado, né? Não adianta o governo gastar milhões, nosso estado, e se não tiver preservação, né? A preservação tem que sempre vai ter que estar na frente, né? E para a gente, no nosso caso hoje, é a preservação do tucunaré, entendeu? A gente tem um projeto lá, né, para que isso mude. Mude o quê? Mude a forma que antigamente era usado, né? Os pescadores artesanais, inclusive, tem uma taxa, né? Uma taxa ambiental, né? Que é uma lei municipal lá que todo cliente que vai lá deixa R$300, né? Paga essa taxa, né? Que essa taxa ela vai para as comunidades, né? Para os pescadores artesanais, para justamente não matar o tucunaré, né? A matriz, porque sem o tucunaré fica difícil fazer o turismo de pesca esportiva em Barcelos, né? Então, assim, a gente tem que preservar. Né? Essa taxa é cobrada por cada turista, por cada cliente. Por cada cliente, né? Pago, que vai para usufruir, logicamente, do turismo de pesca esportiva. Isso. Ele é estendido para ecoturismo, não? Porque assim, a gente fala muito de ecoturismo, turismo de sol e praia e pesca esportiva. São segmentos que estão dentro do ecoturismo, né? O turismo de aventura, turismo de pesca esportiva está dentro do segmento turismo, ecoturismo. Então, assim, só para não confundir, que às vezes a gente fala, o que é ecoturismo? A gente fala de sol e praia, mas o pesca esportiva está dentro do ecoturismo, né, Vadil? Você como turismólogo. Na realidade, o Ministério do Turismo, ele faz essa classificação, segmentação para fim de planejamento, né? Sim. Mas, se você for ver, certos segmentos eles acabam se fundindo com os outros. Perfeito. Por exemplo, o turismo cultural. Ele é um que vai ter presença em todos os segmentos, né? Você vai para a esportiva, você vai provar a culinária local, você vai assistir uma apresentação cultural. Então, o turismo cultural ele acaba inserido em outros segmentos, né? Então, realmente acaba que... porque assim, a gente fala muito aqui de ecoturismo, aí puxa para o lado de sol e praia e turismo de aventura. Mas a pesca esportiva também está dentro do ecoturismo e, como você falou, agrega tudo. Agrega, porque o atrativo é o tucunaré, né? Mas se você analisar toda a beleza da natureza, né? Acaba sendo um atrativo também, porque o turista ele vem pelo peixe. Mas também ele vem por toda a exuberância que tem, pelas praias, né? Pelas nossas ilhas, né? Nós temos o maior arquipélago fluvial do mundo, então, né? Com mais de 1000 ilhas, então ele vem para contemplar tudo isso também. Acaba, né, sendo também um ecoturismo. Né? Isso é muito importante. E aí, falando sobre essa questão de políticas públicas dos municípios, e confesso que dentro do estado do Amazonas, por visitar outros municípios, conhecer profundamente o desenvolvimento de turismo de alguns municípios aqui do estado do Amazonas, não tive a oportunidade de conhecer todos, mas conversando com as secretarias, vendo o que a gente pode contribuir como agência, a gente ainda consegue identificar que precisa ser desenvolvido muita coisa, né? E não parte, logicamente, só do poder público, mas também do privado, e a união dessas coisas. Você falou dessa taxa aí, que é cobrado por pessoas, que é para ser utilizado justamente na infraestrutura, nas políticas públicas do município, e a gente vê muitas vezes
que precisa ser desenvolvido melhor, precisa ser destinado melhor às taxas. E isso não é só Barcelos, né? Isso é outros municípios, é o estado do Amazonas, e a gente levanta sempre a bandeira aqui de preservação, mas também de conscientização, né, de onde é destinado as taxas voltadas para o turismo. A gente já trouxe pessoas aqui para falar tecnicamente sobre a destinação do investimento voltado que o Estado tem, dos valores voltados para desenvolvimento turístico da nossa região. E assim, a gente entende que precisa ser evoluído, precisa ser melhorado cada vez mais, e levantamos a bandeira mais uma vez dos gestores públicos, né, aqui do nosso estado, do município, né, para se preocupar cada vez mais com o desenvolvimento, porque quem só se beneficia é o próprio município, é o próprio morador, é o barcelense, né, que trabalha diretamente na pesca esportiva, está trabalhando com ecoturismo, são a cadeia turística em si, porque imagina, você vai fazer pesca esportiva, Vadilcinei, mas para o cara ir até chegar ao município, ele precisa comprar a passagem aérea dele. E aí imagina que só no avião você movimenta uma cadeia muito grande de trabalhadores. Chegando em Manaus, tem o transporte que vai até, por exemplo, para pegar o avião, né? Ali faz o receptivo dele, e aí movimenta a empresa de transporte. Aí até chegar em Barcelos, né, aí movimenta toda a cadeia ali do transporte, beneficiando para o município. Então a gente sempre levanta essa bandeira para que os nossos gestores, né, os principais gestores que realmente têm o poder de poder fazer um investimento no estado do Amazonas, olhem com carinho para essa área do turismo. Eu sou, né, ali, tendencioso eu estar falando sobre isso, mas é importante a gente sempre frisar que precisamos desenvolver muito, né? Você ali da parte pública também entende isso, vai dizer. Assim, eu acho que é somente aplicar corretamente a lei, né? Porque na lei está toda lá, né, o arcabouço jurídico que diz como tem que ser aplicado, né, os recursos, né? No caso da pesca esportiva lá tem um conselho, né? Eles fazem todas as tratativas, fazem as reuniões para definir, né, onde que vai ser aplicado as decisões. Então, se ele aplica de acordo com a lei, com certeza esse recurso ele vai de forma positiva para o município, né? É verdade. E nós estávamos falando de ecoturismo, né, voltado ali para turismo de experiência e também voltado nas comunidades, e também a questão de sol e praia. Você falou que a festa, o principal festejo das agremiações é em janeiro. E aí, além desse festejo, tem outras festas no município? Nós temos, como, digamos assim, um embrião de turismo religioso, nós temos uma festa de Santo Alberto, né, que ocorre lá em Calveiro, que é uma ilha pequena, que mora mais ou menos umas 30 famílias, né, que tem essa tradição lá, né, que a festa de Calveiro o Santo Alberto é um santo carmelita, né, que opera milagres, então tem toda essa devoção, né, que já ocorre há muitos anos, né. Inclusive é uma festa muito movimentada. Na época que nós tínhamos o ciclo do extrativismo ainda, né, da sova, da borracha, da piaçaba, todos esses empresários, eles vinham, né, obrigatoriamente eles paravam em Calveiro, então é uma festa muito tradicional, né. Aí vão para as novenas, tem a procissão, né, os barcos saem em procissão ali, né, na frente do rio. As pessoas se deslocam, né, de Barcelos para ir para essa festa, que começa dia 28 de agosto e vai dia 28 de julho, né, até 7 de agosto. E hoje, para você ver, por exemplo, muitos desses operadores esportivos, não sei se é o caso do Ney, eles já utilizam a estrutura do barco até para ir para essa festa de Calveiro. Legal, né? Que eu vejo que, se bem trabalhada, tem como também ser, né, tem um grande potencial para a gente desenvolver o turismo religioso também na nossa região. Temos também a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Barcelos, que acontece em dezembro, né? Temos o aniversário do município, que é em maio, 6 de maio. E o Réveillon também, que é um grande evento. Costumo dizer, a gente chegou aí na praia, vocês não chegaram a ver a praia em toda a sua exuberância, né? A praia, toda a sua dimensão. O rio estava enchendo já. Mas eu costumo dizer que a praia ela é uma extensão do sentimento barcelense. Já houve ocasiões de ela não aparecer no período do Réveillon, né, Ney? É uma grande frustração. As pessoas, a queima de fogos ela é assistida tanto do lado da praça, que vocês podem visualizar, né? E as pessoas também fazem a observação daqui do lado da praia. É uma coisa incrível, né? Os fogos acontecem no meio do rio. Então, nas ocasiões que a praia não apareceu, as pessoas ficaram todas indo na praça. Então, meio que um sentimento de frustração, que as pessoas têm essa cultura de ir para lá, né? E a festa vai até o amanhecer do outro dia e entra no dia primeiro todinho. Então, assim, realmente uma grande tradição. Acredito que depois do festival,
O Réveillon é uma nossa grande festa. E o Amazonas, ele tem essa peculiaridade de poder apresentar, você fica imaginando, eu vou para o Amazonas no Réveillon, o que eu vou fazer lá? Né, quais são os atrativos turísticos que eu vou visitar? E o Vadilson estava falando justamente que uma das potências dentro dos municípios são as festas de final do ano. Gente, você precisa estar aqui para ver o que é o espetáculo, e aí geralmente você está ali na praia, exuberante, e aí você vê aquela queima de fogos fantástica no coração da Amazônia, lógico, tudo feito de forma ali segura, para trazer o melhor conforto e entretenimento para quem são os visitantes dos nossos municípios. Aproveitando você que está acompanhando essa segunda edição do podcast Amazonas Incrível, que é um programa feito carinhosamente por pessoa, toda a equipe trabalha muito para trazer o melhor conteúdo, se falando de promoção turística e também do nosso estado amazônico, não só, lógico, não só de turismo, mas de gastronomia, de cultura do nosso estado. Toda terça-feira, às 19 horas, sempre com um convidado especial. Estamos na segunda temporada. Ano passado era na Rádio ZLZN, nossa parceira aqui do lado, o estúdio aqui do lado, e nesse ano a gente está com nova identidade visual, um novo estúdio que você está acompanhando, novos convidados, e assim, sempre vai ter alguém aqui para falar sobre turismo, cultura e gastronomia, porque é um tema muito relevante, Vadilson, e a gente quer dar voz ao nosso Amazonas, já deixando um spoiler aqui, que semana que vem tem um cara fantástico, ele está aqui no estúdio com a gente, vai falar também, conhecedor dos municípios, falar um pouco mais de cultura, porque isso é o objetivo principal do podcast Amazonas Incrível, dar voz ao nosso turismo, à nossa cultura, porque através da internet, das redes sociais, a gente consegue chegar no mundo todo. E assim, quem ainda não conhecia a pesca esportiva, nós estamos com um operador aqui especialista falando detalhes de como você faz essa pesca esportiva. E, Ney, a gente estava falando nos bastidores que, em relação a esse preço diferenciado para o morador local, né? Eu visitei vários empreendimentos, seja ele dos hotéis de floresta e pesca esportiva, a gente vê que, por mais que seja um público diferenciado, a gente precisa levantar a bandeira também de valorizar o morador local. Imagine quantas pessoas querem fazer a pesca esportiva e não fazem, Vadilson, porque acham caro ou não tem aquelas condições no período para poder fazer aquela pesca. Tem muito pescador local, viu? A gente faz uma análise assim e vê que as pessoas querem poder conhecer a estrutura de uma grande operadora como a sua. E você já pensou nisso? Como é que é feito essa questão, até mesmo na associação, de ter essa abertura para os moradores locais? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre isso, eu achei muito interessante. E realmente o manauara, o amazonense que quer fazer pesca esportiva, um dia ele vai conseguir? Sim, vai conseguir sim, Roger. Inclusive, eu já tenho, né, alguns grupos daqui em Manauara, né, Barcelos, que vai pescar com a gente. Né? Então, é muito importante que os nossos pescadores esportivos, né, e a população mesmo que queira fazer o turismo, né, as empresas possam fazer um preço melhor, né, para os nossos conterrâneos daqui de Manaus, né. Então, com certeza, a associação também tá com esse projeto, né, para os operadores começar a fazer uma diferença, né, com a população nossa, né. Isso beneficia diretamente a população local que assim, vê muito turista chegando na cidade e quer ter essa curiosidade, né? Aliás, tem essa curiosidade e quer ter esse privilégio também de poder fazer uma pesca. Isso não é só exclusividade de Barcelos, todos os municípios que a gente vê que trabalham diretamente, falando de Parintins ali, e logicamente que Parintins é um turismo diferenciado, muito cultural. Parintins tem o maior festival folclórico do mundo, e aí a gente entende o quanto é importante a comunidade, né, os moradores locais, participar diretamente na operação, no caso de Barcelos, na operação, os piloteiros, né, que chamam, isso, que são, vamos falar assim, de forma geral, quem dirige as lanchas, isso, né, aqui no nosso Amazonas a gente tem, né, as lanchas, a gente tem as embarcações próprias para esse tipo de turismo, né, e aí a gente sempre incentiva as pessoas que assistem a dar uma pesquisada, né, em voadeira, que a gente chama aqui, as balsas, os barcos, os recreios, e o turismo de pesca esportiva é utilizado as lanchas próprias para fazer esse turismo com os piloteiros. Então é importante cada vez mais a comunidade, na verdade os moradores locais estar inseridos, né, porque isso movimenta a economia como um todo, né, principalmente falando de um turismo de tamanha expressão que é a pesca esportiva. Então é importante ter projetos, né, voltados até mesmo para esse beneficiamento dos moradores locais, não é isso, Vadilson?
Com certeza. Existe uma coisa interessante, Roger, por exemplo, nós tivemos o ciclo do extrativismo, né, que eu falei anteriormente, né, sou o Baixo Piaçaba, tivemos o ciclo do peixe ornamental, né, que foi... Então, esses moradores, esses ribeirinhos que trabalhavam ali na pesca ornamental, eles acabaram migrando para pesca esportiva, né? Pelo fato de eles serem os grandes mestres conhecedores ali das áreas, né? Toda a geografia ali dos rios, dos lagos, dos igarapés, né? Então, quando finaliza a pesca de peixe ornamental, né? Praticamente eles não ficaram desamparados, né? Porque eles, todos esses moradores, né? Esses ribeirinhos barcelenses, né? Migraram aí para a pesca esportiva, né? Então, atuantes aí, né? Não, e lógico, os grandes mestres não existiriam operadores de fora e nem operação sem, logicamente, a ajuda de quem conhece o rio, como a gente fala aqui um termo de cabo a rabo, né? Ali do início, do fim, conhece aonde que tem, né? Aonde é que dá a maior quantidade de tucunaré. Por isso que a importância e a valorização do morador local dentro do processo, que não existia pesca esportiva se não tivesse alguém que levasse lá os pescadores para conhecer o peixe. Né? E a pesca de peixe ornamental é meio que incipiente, mas ela ainda ocorre, né? Ela ocorre. E seria também uma alternativa de visitação, de experiências, né? A gente poderia fazer um piloto ali de o turista conhecer ali a vivência da prática da pesca do peixe ornamental, né? Do próprio, como é que é feita essa pesca do cardinal, como é que é feita essa pesca do acaradisco, que é à noite, né? Seria interessante essa vivência, né? Se você explora, né, esse lado de visitação, para essas experiências, seria uma alternativa também, né, de desenvolver. É verdade. Vadilson, fala um pouco mais do trabalho como turismólogo através da ADESAN com a Amazonas Tour. Né, o trabalho que é desenvolvido é um projeto fantástico. Né? A Amazonas Tour tem quantos turismólogos distribuindo nos municípios? São 24. E aí eles atuam dentro dos municípios que estão dentro da Rota do Turismo. No mapa do turismo. No mapa do turismo. Fala um pouco mais desse trabalho que é desenvolvido pela Amazonas Tour. O governo do estado, ano passado, né, ele elaborou aí um processo seletivo, né, entendendo que era importante ter esse técnico dentro dos municípios, né? Então, o mapa do turismo, ele é um recorte territorial que o Ministério do Turismo faz, né, para designar políticas públicas, né? Então, o município está inserido dentro do mapa do turismo, ele tem esses benefícios, né? Até pelo próprio órgão estadual, por exemplo, esses eventos do turismo em movimento, né, o turismo sustentável, o bem receber que ocorreu em Barcelos já em curto espaço de tempo, são benefícios que o município recebe pelo fato de estar inserido no mapa do turismo brasileiro do Ministério do Turismo, né? Então, esses municípios, que são, se eu não me engano, são 26 hoje, né? Eles, não sei se todos foram contemplados, né? Porque teve alguns municípios que não ficou vacância lá, ninguém se colocou para assumir o cargo. Então, assim, cada município desse tem um turimólogo, né? Porque antes a Amazonas Tour ela tinha que deslocar um técnico até o município, né? Então, você ter esse braço da Amazonas Tour lá facilita esse trabalho, né? Então, o nosso trabalho lá é de consultoria, né? De aproximar, como eu falei anteriormente, de aproximar os prestadores de serviço turístico com o Estado. A gente leva as orientações, né? Em questão de formalização, de cadastro, enfim, questões de aspecto legal, a gente leva para o operador, que ele tem que cumprir, né? A gente leva as demandas do operador para o Estado também, né? A gente trabalha muito com consultoria, com orientação. E a gente auxilia também o município, né? O município, a gente está ali, ninguém executa nada, né? A gente apenas assessora. Então, esse nosso trabalho está lá sendo o braço realmente da Amazonas Tour no desenvolvimento do turismo dentro do município. A Amazonas Tour é a empresa estadual de turismo, é ela que rege, ela que comanda a questão do desenvolvimento turístico nesse apoio, né, através dos turismólogos, e esse projeto é recente, né? Tem quanto tempo? E nós estamos vamos fazer uns 7 meses, mais ou menos. Eu não sei bem o tempo, mas são uns 7 meses, mais ou menos, de ação. E a gente já vê que tem gerado bem bons resultados, né? A gente está bem empolgado aí com os trabalhos, né? Até porque, tecnicamente, vocês têm todo o aporte, né, para poder desenvolver isso, logicamente, em parceria com a secretaria local do município. Sim. Geralmente é com os turismólogos residentes, né, que já moram na cidade, até para ter essa logística ser facilitada. Os critérios para assumir o cargo era justamente ter formação, né, em turismo e ser do município.
muitos municípios não preencheram a vaga justamente por não encontrar esse perfil, né, dentro do município. Mas justamente você ser da área, né, e você trabalhar bem no seu próprio município, né, você tem a parte técnica e tem a vivência ali dentro do município. Então, é um trabalho bem interessante. E sem dizer que você conhece todo mundo, por exemplo. Eu conheço a maioria dos operadores. Então, você tem você conversa, você tem um tratamento técnico, mas ao mesmo tempo informal, porque você... E as pessoas se abrem, né, para falar, né, do turismo em si, né, dos desafios que ele tem. Então, é muito interessante por causa disso, que a gente trabalha muito com visitação, né? A gente visita os prestadores de serviços turísticos. Quando eu falo prestadores de serviços turísticos, são os hotéis, os restaurantes. Mas o forte são os operadores, né? Então, a gente está aí em contato todo o tempo com eles. E por ter essa experiência de ter sido secretário, você tem uma proximidade maior, sim? Sim, porque a gente tem um conhecimento da administração pública, então a gente sabe como é que a coisa funciona por dentro. Então, a gente acaba que facilita também o trabalho. Não, e é bacana essa parte de alinhamento entre política pública e o setor privado, que já são os empreendedores, os donos, né, os operadores, porque... convenhamos, a gente consegue desenvolver o turismo no Amazonas com a parceria entre as duas, né? A gente tem parceria, por exemplo, aqui como agência de viagem com a Amazonas Tour, que é a empresa estadual de turismo, Manaus CUT, que é a Secretaria Municipal daqui também. Então, é importante esse diálogo e um dos objetivos do programa é isso, poder compartilhar esse diálogo entre o poder público e o setor privado, para que a gente possa, de certa forma, criar estratégias de desenvolvimento, porque o objetivo é um só. A gente que trabalha com turismo, né, que faz parte do trade turístico, o objetivo é poder promover e desenvolver com novas estratégias, melhor o turismo do estado do Amazonas. E eu sempre falo isso no ar, que a gente ainda não promoveu, ainda não descobriu 10% do potencial turístico que nós temos aqui. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que na verdade não é minha, mas é da ex-presidente da Amazonas Tour, Rosilene Medeiros, numa reunião que nós tivemos na Amazonas Tour. Ela falou uma coisa super interessante. Todo mundo fala que o Amazonas tem potencial. Todo mundo fala, olha para o Amazonas, tem potencial. Mas o que a gente está fazendo com esse potencial? Vamos tirar isso do papel, ficar só na falácia, vamos começar a colocar em prática. E a gente conta aqui com o Ney, um operador que vem desenvolvendo isso. A gente conta com o Vadilson, que também já trabalha no setor público, mas já desenvolve um papel fundamental dentro do município, que isso é importante, né? A gente consegue visualizar, e aí quando você coloca em prática através dos operadores, a gente vê que encontra ainda alguns desafios, mas quem ama realmente o nosso estado sabe que tudo que nós estamos fazendo, levantando a bandeira, é para desenvolver o nosso estado da melhor forma possível, não é isso, Vadilson? Realmente, você pegou uma frase da Rosilene, né? Eu vou pegar uma da Oreni. Da Oreni, sim. Ela falou nesse mesmo sentido, acho que no podcast, que ela falou, quando é que nós vamos sair do potencial para ser produto? Ela falou isso no podcast, né? Quando é que nós vamos... Realmente sim. Isso, né? É aquela coisa, eu costumo dizer que a gente dança na beira do abismo aí na Zona Franca, né? É verdade. A gente fica dançando na beira do abismo, né? Se vai continuar, se não vai. Então, a gente vislumbra o turismo como a grande alternativa, né? Para ser alternativa de uma matriz econômica com o nosso estado. Então, é isso que a gente está aqui para isso, né? É um trabalho de formiguinha dentro dos municípios, né? A iniciativa privada, que o turismo ele não consegue ser feito se não houver essa parceria, né? Poder público, iniciativa privada, a sociedade civil organizada. Não tem como. O turismo, sem essa parceria e sem o planejamento, que é justamente o planejamento participativo, ele não ocorre de forma correta, porque o planejamento ele vai evitar que os aspectos negativos sejam, que causem os impactos negativos, né, ocorram no turismo. É justamente para isso, partindo do princípio, né, que o nosso turismo ele tem que ser ecologicamente correto, socialmente justo, né? Então, essa é a parte do planejamento, ela é bem interessante. O turismo ele não ocorre se não tiver essa parceria e se tiver o planejamento. É verdade. E, assim, ainda dói muito no meu coração, e eu sempre que a gente toca nesse assunto sobre desenvolvimento turístico no Amazonas, se falar de Manaus, né? Nós estamos no meio, no coração, na verdade, da floresta amazônica. O mundo quer vir para cá, né? Usufruir isso que a gente tem aqui em abundância, que logicamente são as experiências, a floresta, o trabalho feito de forma sustentável, né? Dentro do ecoturismo. E Manaus não é a capital do ecoturismo, é Bonito. Há 16 anos seguidos, né? 16 vezes Bonito foi considerado.
E assim, isso é não uma crítica construtiva, até porque nós vivemos e respiramos do ecoturismo, mas é algo que a gente precisa desenvolver e pegar, tomar como posse realmente essa premiação de entender e colocar Manaus e, logicamente, consequentemente, o nosso estado do Amazonas como evidência. Nós estamos falando de pesca esportiva que o mundo todo conhece, os esportistas nessa área conhecem. E a gente, com muita tristeza, anuncia muitas vezes isso, porque assim, a gente respira ecoturismo aqui. O mundo quer vir conhecer o nosso estado. E por que não uma força maior a gente transformar o nosso estado? Inclusive, a gente teve um podcast aqui com o presidente da Comissão de Turismo sobre por que o Amazonas não desbanca como o principal roteiro turístico no mundo de ecoturismo. Entendeu? Então, assim, com tudo que nós temos a oferecer, isso é muito importante. E a gente sempre levanta essa bandeira mesmo aqui, né? Não é crítica construtiva, mas sempre levanta a bandeira para os nossos gestor público olhar de forma carinhosa. E assim, eu conheço o trabalho do Gustavo, né, o presidente da Amazonas, o Gustavo Sampaio, já veio aqui com a gente acompanha todo o trabalho que o Amazonas está fazendo, mas como eu volto a falar, não é só o setor público, né, em parceria com o setor privado, e a gente entendendo que tem um grande caminho ainda a seguir aí no estado do Amazonas com tudo que nós temos, e é isso que a Oreni falou, é isso que a Rosilene falou, que realmente a gente tem que transformar esse potencial em produto, e desde já mandando um grande abraço, a Oreni vai voltar aqui novamente conosco, né, teve na edição passada, porque a gente tem muito assunto ainda para falar, né, dentro do nosso estado e a busca de desenvolver cada vez mais. Daí, meu amigo, quem quer fazer pesca esportiva com você, como é que procura? Pode divulgar a sua empresa aí, por onde busca, como é que funciona, qual é o período? O Vadilson falou que, para você que não vamos lá, você que não é acostumado com o nosso turismo aqui, é sazonal. Quando ele falou sazonal, é porque tem um período de cheia e um período de seca, né? E aí, os teus clientes, como é que ele te procura? Quais são as redes sociais? Pode divulgar bastante, meu amigo. O Facebook, né? É o Ney Pesca. O Instagram tá Ney Pesca e Aventura, né? E através do telefone, né? É 092 995 09 9576, né? E aí pode entrar em contato comigo, em contato diretamente com você, fala diretamente com o proprietário, já deixa planejado. Como é que tá para esse ano, meu amigo? Que eu sei que começa no ano, termina outra temporada. Mas assim, Ney, aproveitando esse gancho, fala de mais ou menos quantos clientes foram atendidos. Você falou uma quantidade assim que eu fiquei maravilhado, porque quanto mais gente vem conhecer o nosso Amazonas, melhor. Mas mais ou menos a projeção de turista para esse ano, né? Já pegando assim a visão do ano passado. Olha, Barcelos, né, geralmente te recebe vou falar em total, né, sim. de 8 mil a 10 mil clientes por temporada, depende muito da temporada, né. Esse ano foi muito boa a temporada, né. Pegamos bastante peixe grande, né. Esse ano foi excelente, né. Então, o que a gente espera é que esse ano agora, né, que vai entrar essa temporada 2023, 2024, que seja melhor ainda, né? Estamos tendo grande procura, né? Eu acho que tem vaga ainda para esse ano? A gente sempre arranja a vaguinha, né? É um turismo que as grandes operadoras, não só as grandes, logicamente, que as operadoras de turismo que trabalham com pesca esportiva, você que procura esse esporte, se antecipe, porque tem operadoras que não tem mais vaga para esse ano, e nós estamos em março, não é isso? E aí começa a temporada em setembro. Em setembro. E imagina que não tem mais aonde colocar os esportistas, porque é um turismo muito procurado e, logicamente, nós estamos falando aqui de forma mundial, né, para o Barcelos ser referência mundial de turismo pesca esportiva. Então, tem alguma vaguinha lá, se eu quiser pescar, né, tem um quartinho lá dentro a gente sempre no calabouço do barco para poder fazer essa pesca. Repete de novo as tuas redes sociais, né? No Facebook é Ney Pesca, né? E no Instagram é Ney Pesca e Aventura. Né? E o meu telefone é 092 995 09 9576. Perfeito. Você que quer pescar aí com mais alto padrão de qualidade e experiência, tá aí o Ney que deixou as suas redes sociais. Você faz um exercício rápido, entra no Instagram, hoje tudo é Instagram e Facebook, né? Entra no Instagram e você coloca lá Ney Pesca e Aventura. Você vai ver a temporada passada, os tamanhos dos peixes lindos lá dos tucunaré que foram pescados pelos clientes dele e se acostuma cada vez mais com esse esporte que só vem crescendo. E temos a honra de ter Barcelos como referência mundial. Vadilson, meu amigo, desde já agradecer, né, Amazonas Tour, agradecer a Adesan, onde você trabalha também, agradecer o município de Barcelos
que permitiu que toda essa experiência fosse trocada aqui. Né? Vou pedir para que você fale um pouco mais, né, sobre... Aliás, para as pessoas que querem conhecer Barcelos, como é que chega lá, né, através das redes sociais, através mesmo assim das suas redes sociais pessoais que eu acompanho, vejo que você divulga bastante. Né, quem quer ir para Barcelos, né, o Ney já deu aqui uma deixa indo para a pesca esportiva. Mas quem quiser conhecer os festejos, como é que faz, por onde procura, quais são os períodos, você já falou de janeiro, mas quais são as principais redes sociais aí que você consegue conhecer um pouco mais de Barcelos? Olha, tem as redes institucionais do município, né? A Prefeitura de Barcelos, se você colocar lá, você vai conseguir acessar, né, as redes sociais. Eu tenho uma página, né, Turismo Barcelos, e tenho o meu próprio perfil, né? Para chegar em Barcelos, os modais são aéreo, nós temos uma linha da Azul, né, que é uma linha regular para lá, e via fluvial nós temos os barcos recreios, temos os expressos também, né? Então, partindo de Manaus, são esses dois modais que você consegue chegar no município. A linha da Azul é segunda, quarta e sexta? É segunda, quarta e sexta. Perfeito. São aviões de até 9 lugares, isso? 9 lugares. São os caravans. Em média, quantas horas de voo? 1h20. 1h20, 1h30. O cara vai mais lento. É mais lento. Mas, em compensação, são transportes totalmente seguros, né? Tive a oportunidade de poder ir para essa ação e acompanhar um dos principais modais no trilho de pesca esportiva, que é o avião, né? Que são voos fretados e também, como o Ney falou, né, ali com frequência através da companhia aérea Azul, que trabalha nos municípios, além de outras companhias aéreas também aqui no nosso estado. E a gente não poderia terminar o nosso programa sem fazer uma pergunta que remete o nome do nosso programa, né? Ney, na sua visão, o que torna o Amazonas incrível? É nessa hora que as pessoas se emocionam, porque já lembra de toda a história, né? O que torna para você o Amazonas incrível? O Amazonas já é incrível, né? Que nem o nome do programa, né? E a partir do momento que a gente começa a preservar, a gente torna ele incrível, né? Porque quando a gente ama, a gente cuida. Então a gente tem que cuidar do nosso Amazonas. É verdade. Vadilson, meu amigo, para você, um amazônida, o que torna o Amazonas um estado tão incrível? Roger, é o nosso povo. O nosso povo, ele é incrível. Os saberes e fazeres, né, do nosso povo amazonense, né? A sua cultura, a sua culinária, né? O seu folclore e a parte natural, toda a nossa biodiversidade que nós temos. Então, o Amazonas realmente é incrível. É verdade. Desde já, em nome de toda a equipe do Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer por ter aceitado esse convite, esse bate-papo tão prazeroso. Você que não pôde acompanhar ao vivo, vai ficar salvo nas redes sociais do Amazonas Incrível, também no YouTube, e aí você acompanha quantas vezes, compartilha com seus amigos. Olha, assistir um podcast que fala só de turismo de Barcelos, você que é de Barcelos, já deixa um abraço especial para você que está acompanhando, né, esse podcast. E lembre-se, toda terça-feira, às 19 horas, né, aqui através da rede social do Facebook, das redes sociais do Amazonas Incrível, você acompanha o podcast feito por pessoas apaixonadas pelo turismo. Espero você na próxima semana, na terça-feira, nesse mesmo horário, com um convidado super especial. E toda essa produção é realizada pela Rede Norte Digital, pela equipe do Amazonas Incrível. E aguardo você, também tem apoio da Roger Tour, agência de turismo, uma agência que desvenda os mistérios da Amazônia e atravessa as fronteiras para levar o nome do Amazonas para todo lugar do mundo. Então, até terça-feira que vem, aguardo você com um novo convidado no novo estúdio, diretamente da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, aguardo você na terça-feira.